Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes que estão conectados. Quem vos fala é o pastor Carlos e vamos orar para que o Senhor venha nos abençoar em nome do nosso Senhor Jesus. Pai, te pedimos neste momento, Senhor, que o Senhor venha, meu Deus, mover na vida de cada irmão, de cada ouvinte agora, Pai amado, e por aqueles que estão intercedendo, por esses irmãos, Pai amados, que estão cometidos por alguma enfermidade, que em nome de Jesus, que toda enfermidade agora, todo mal, que se encontra agora no teu corpo, em nome de Jesus agora, haja cura, que Jesus Cristo te cura em nome dele, pelo poder do sangue derramado, por esta autoridade que nos foi dada, em nome de Jesus. Ligamos agora a nossa fé junto com a sua, para que este poder de Deus mova dentro do seu corpo agora, e te sare e te cure, que cesse toda essa enfermidade, toda infecção que está dentro do seu pulmão, dentro do seu sistema respiratório, que toda enfermidade que está alojada no seu corpo, desde o alto da cabeça, planta dos pés, que o seu corpo seja curado, que o seu corpo seja são, que seja próspero o teu corpo neste momento, que Deus restaure agora, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor traga de volta, Senhor, a restauração, Pai amado, desses membros, Pai amado, que estavam doentes. Senhor, que o Senhor restabeleça sobre esta vida, Pai amado, Senhor, a normalidade em todos os órgãos, que cesse agora toda a febre, toda a infecção, e que o Senhor venha curar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É pela fé, meus irmãos, pela fé. E tudo pela fé, né? Mas o Tiago, ele traz uma palavra no qual ele diz que a fé sem obra, ele diz lá em Tiago 2,14, assim é a fé. Se não tiver obras, é morta. A fé, se não tiver obras, é morta. E precisamos estar ligados em todas as coisas, meus irmãos. Como a própria palavra de Deus diz que Abraão creu em Deus e isso foi imputado por fé e não pelas obras. Há alguma divergência aí? Meus irmãos, nós precisamos entender que pela fé em Deus, Abraão moveu obras. Aleluia. E pela fé em Deus, nós vamos mover através das nossas vidas as obras. É isso. Não que as obras nos justifiquem, mas a fé vai justificar as nossas obras. Aleluia, glória a Deus. Pela fé, eu preciso crer, eu preciso nascer de novo. Pela fé, porque pelos meus olhos carnais, eu não estou vendo o reino dos céus. Mas pela fé, eu já vejo a glória de Deus e pela fé, aleluia, me enche, porque a fé é um dom de Deus. Isso não vem de nós, meus irmãos. Glória a Deus. Como o próprio Paulo, antes da sua conversão genuína e sem ser cheio do Espírito Santo, porque a fé, quem nos traz é o Espírito Santo de Deus. Não que nós possamos alguma coisa, mas podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E o Espírito Santo é aquele que vem nos fazer entender os mistérios do reino vindouro. E sem esta palavra, meu irmão, e sem esta unção de Deus, nós não conseguiríamos nada. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, ele diz que nós somos a carta escrita, nós somos uma carta escrita. Ele diz lá em 2 Coríntios 3, vós sois a nossa carta escrita, amém? Em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Vamos lá? Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas nossa capacidade vem de Deus. Olha isso.
Então toda a nossa capacidade, meu irmão, ela vem de Deus. Não que possamos realmente fazer alguma coisa, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, porque o homem na carne, meu irmão, na natureza humana, ele está longe dos caminhos de Deus, meus irmãos. Ele pode até pensar em Deus, ou como nascemos num berço de um cristianismo totalmente deformado, nascemos num berço sem conhecimento e sem conversão pelo Espírito Santo, professamos dos nossos lábios que Deus é bom, Deus te abençoe, Deus te guarde, mas não conhecemos a glória de Deus. O apóstolo Paulo aqui nessa carta de 2 Coríntios 3, ele é muito profundo, meus irmãos, quando ele diz que vós sois a nossa carta escrita, amém? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Glória a Deus. A manifestação de Cristo estava na vida de Paulo e manifestava a igreja, ao corpo, meus irmãos, que era conhecida de todos. Não por uma capacidade, porque o próprio apóstolo Paulo era um perseguidor de Cristo. Por que me persegues, Saulo? Então nós vemos que o apóstolo Paulo, ele só passou a crer em Jesus quando o Espírito Santo de Deus abriu seus olhos espirituais e ele enxergou exatamente o Messias, o Filho de Deus, que lhe deu todo o entendimento através do Espírito Santo. Então essa é a fé, meus irmãos. A fé é exatamente um dom de Deus que manifesta em nossas vidas, meus irmãos, a partir do momento que nós passamos a crer de todo o nosso coração, a dar crédito. A fé é dar crédito, precisamos crer, precisamos dar crédito, meu irmão. Dar crédito no Evangelho, dar crédito naquilo que nós já temos ouvido. Aí a fé, ela entra em ação. Eu dou crédito, a fé vem pelo ouvir e ouvir o Evangelho. Eu estou dando crédito, meus irmãos, porque se você não vive o Evangelho, meus irmãos, você não está dando crédito ao Evangelho. Porque se nós pegarmos a palavra de Deus realmente e fazemos a nossa vida ser avivada pela palavra de Deus e manifestar em todo o tempo, vivendo a palavra de Deus em todas as áreas da nossa vida, meus irmãos, dando crédito que eu preciso viver segundo a palavra de Deus, voltamos sempre ali, quando Jesus diz para Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito, amém? Não pode entrar no reino dos céus. Então está tudo a base aí. A base é dar crédito que eu tenho que nascer. A fé é essa. Eu tenho que acreditar no Evangelho, eu tenho que fazer o Evangelho estar fazendo morada em mim e preciso viver o Evangelho, meus irmãos. Quer dizer, quando você vive o Evangelho, aí nós voltamos lá em Tiago. Amém? Quando ele diz que a fé sem obra é morta. Porque quando você vive o Evangelho, meu irmão, ele te leva às obras, ele te leva às obras. O Evangelho, ele te leva às obras. Porque quando o Tiago diz que quando você vê algum irmão necessitado na igreja e de repente você ora para despedir ele com as mãos vazias, como diz, se uma irmã ou um irmão estiverem nus, carentes de alimento diário, e algum de vós disser, ide em paz, e aquietai-vos, e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, qual será o proveito? Muitas vezes os irmãos pedem uma oração, ou alguém se aproxima de você e fala, olha irmão, eu estou passando por uma luta, estou desempregado, está difícil minha vida, não tenho praticamente nada nem que comer, e nós falamos, então nós vamos orar. Vamos orar para que o poder de Deus exatamente se manifeste na sua vida e realmente que Deus desça a chuva do céu e realmente ali supra toda a tua necessidade. E despedimos, agora vai em paz, vai nessa tua fé. Será que é isso que o Evangelho está mandando a gente fazer? Nós podemos orar e sabemos do poder da oração, mas se nós despedirmos esses irmãos de mão vazia, meus irmãos, qual é o proveito da nossa fé? Isso é obra, isso é fé. E nós temos que realmente suprir a necessidade
daqueles que estão passando pela luta, pela prova. Nós precisamos entrar, meus irmãos. Aleluia. Então, muitos de nós queremos tirar o quê? O nosso corpo fora e jogar o problema para Deus. Olha, você está com problema de desemprego, você está passando necessidade, olha, ora a Deus. De repente você acha que você está em pecado, está passando, meu irmão, essa prova aí é sua, não vou entrar nessa tua prova não, isso é problema seu. Irmão, vai lá, ora para Deus, porque Deus não desampara ninguém. Queremos sempre tirar o nosso corpo fora. Isso é normal. É normal que as pessoas, pastor, eu vou orar para Deus exatamente abrir as portas para o teu ministério. Eu vou abrir. Glória a Deus, precisamos orar sim. Mais uma coisa, meus irmãos, nós precisamos aprender que nós temos este mover, que está a responsabilidade em nós. Eu digo, Deus poderia suprir todas as necessidades de todos os santos, tudo. A capacidade de Deus é poderoso para tirar o sofrimento de todos os homens. Amém? Basta uma palavra de Deus, meus irmãos. Mas se a nossa fé, meus irmãos, ela é provada, e se nós temos que manifestar o amor e a misericórdia através das nossas vidas, se nós temos que manifestar o amor e a misericórdia de nossas vidas, meus irmãos, então Deus nos deixou exatamente essa tarefa de suprir a necessidade de cada um, meus irmãos. E nós precisamos estar envolvidos nas obras, nós precisamos estar envolvidos exatamente em todas as obras de Deus, meus irmãos. Tá? Então, o que Tiago está tentando falar da verdadeira fé é a fé que envolve, a fé que tem misericórdia, a fé que tem compaixão. Porque não adianta a gente falar que tem fé, estamos numa redoma, não se importando, porque o que mais mata, meu irmão, sabe o que chama? Uma palavra: indiferença. Indiferença. Muitos passam de longe. Indiferente. Jesus nos ensinou sobre o samaritano que descia de viagem, que ali um homem que descia de Jerusalém, ali ele caiu na mão dos salteadores, e aquele homem ficou todo machucado. E ali passava um sacerdote, passou de largo. Ali passou um levita, passou de largo. Esses homens foram indiferentes, meus irmãos. A indiferença com tudo. Eles não se importaram. Meus irmãos, nós temos que se importar com cada vida, com cada alma. Jesus, ele foi questionado exatamente ali por um fariseu, nessa passagem. Quem era o meu próximo? E muitas vezes, meus irmãos, nós queremos olhar o próximo só aqueles que podem nos favorecer, que fazem talvez parte do nosso cotidiano, da nossa vida, mas jamais queremos participar daquilo que não nos interessa. Ali estava um homem que tinha sido roubado, espancado, passou ali um sacerdote de largo, meus irmãos, indiferente. Hoje talvez muitos de nós fazemos acepção de pessoas ainda. Talvez hoje o mundo pinta tanto as situações, vivemos sim situações, mas Jesus veio para todos, Jesus veio para os pecadores, Jesus veio para os doentes, não para os sãos. E nós precisamos estar colhendo todas essas vidas, meus irmãos, porque até se um palestino estiver necessitado, como muitos realmente os crucificam, se nós pegarmos, meus irmãos, cada um vem de uma geração, cada um vem de uma religião, são diversas religiões que acabam se convertendo, e a misericórdia de Deus tem que estar na nossa vida. A misericórdia de Deus, meus irmãos, é para salvar um povo. Não importa, não podemos fazer acepção de pessoas ou incriminá-las. Nós temos que abençoar um povo que ainda não foi salvo, meu irmão. Nós temos que realmente correr atrás, realmente não importa se eles são de uma linha muçulmana, não importa se eles estão lá na Venezuela, não importa onde eles estejam, meu irmão, nosso coração tem que estar aberto. Nosso coração tem que estar aberto a todos aqueles realmente que Deus quer que ninguém se perca. Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes quer que todos sejam salvos, cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Então, a obra de Deus é essa.
que creiamos em Jesus para que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas. A palavra de Deus lá no livro de Efésios 2:4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, que pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, o que Tiago está tentando falar, que primeiro, que nós somos salvos pela graça diante da fé. Amém? Glória a Deus. E esta fé é um dom de Deus. Mas ele não para por aí não, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Aí, ao mesmo tempo que Jesus diz que as obras não vão nos justificar, não somos salvos pelas obras, para que ninguém se glorie. Quer dizer, eu não posso chegar diante de Deus e não ter aceitado Jesus naquele dia e falar: Senhor, mas eu dei aqui comida para os pobres, eu ajudei aqui, eu ajudei tantas pessoas na vida. Mas o Senhor vai falar: você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e nasceu de novo? Não. Então, eu não posso ser salvo por essas obras. Mas nós somos salvos pela fé, que é um dom de Deus, para fazer as boas obras. Está aqui. Deus me chamou, me deu o dom de fé, me justificou e agora Ele fala: filho, agora você vai fazer as boas obras. Era isso que Tiago está tentando falar, meu irmão e minha irmã. O Evangelho, eu sou salvo pela graça, não preciso fazer nada, meus irmãos. Então, glória a Deus. Isso não vem de nós, vem de Deus. Nós que não que possamos alguma coisa, mas é o Deus que opera em nós. Mais uma coisa assim, eu sempre estou falando, o maior problema hoje das pessoas, se Deus quiser, eu vou orar. Se Deus quer, precisamos orar sim, precisamos orar, precisamos pedir a direção de Deus. Mas não podemos, meus irmãos, exatamente nos eximir daquilo que já nos foi dado, meus irmãos, a responsabilidade de fazer as boas obras de Deus. Nós temos esta obrigação de fazer a obra de Deus. O problema é que as pessoas estão indiferentes, ninguém quer mais se envolver, ninguém quer mais se envolver nas obras de Deus, meus irmãos. Está todo mundo passando de longe, está todo mundo passando de largo. Nós somos chamados para ser um corpo só, para vivermos de fé, para vivermos de glória em glória. Meus irmãos, como é indiferente o povo, meus irmãos, como é difícil um povo. Meus irmãos, quando você sai por aí e fala: vamos fazer a obra de Deus junto, vamos orar, vamos ganhar as almas. Meus irmãos, é raro você encontrar exatamente homens que estejam vivendo essa mesma comunhão. Muitos estão só no social, meus irmãos. Ninguém quer envolvimento. O máximo que se envolve é com uma igreja local, que vai ali 2 vezes, dá o seu dízimo como tivesse comprando indulgência, mas não quer se envolver com mais nada. Passa de largo daqui, passa de largo de lá, e está todo mundo passando de largo. Meus irmãos, que igreja é essa? Que eu sempre ministro que em São Paulo, lá nós fazíamos um programa na rádio, numa rádio FM, e quando nós descíamos da programação, nós caímos numa avenida que tinha pelo menos acho que umas 6 igrejas na mesma avenida, meus irmãos. Não vou falar aqui o nome das denominações, mas
Era assim, a gente via nitidamente, cada um saía quase no mesmo horário e eram indiferentes. Parece que lá de um lado era a torcida de um deus, do outro lado era a torcida de outros deuses. Meus irmãos, se nós temos um evangelho, um só Espírito, um só Deus, eu digo, por que tanta indiferença? Por que tanta dissensões? Por que tudo isso, meus irmãos? Há um só evangelho, um só Deus, um só Espírito, uma só fé, meus irmãos. Aleluia. A comunhão. A palavra de Deus diz que os irmãos têm que viver em comunhão. Cadê a comunhão do corpo de Cristo? A comunhão, a unidade. Nós vemos que os apóstolos, eles realmente levantaram igreja em diversas cidades, ali com a doutrina de Cristo, meus irmãos. Mas nós vamos ver que eles estavam vivendo um só corpo, que a manifestação das cartas de Paulo, ela era para todas as igrejas. A manifestação da carta dos apóstolos era para todas as igrejas. A doutrina dos apóstolos era para todas as igrejas, meus irmãos. E nós precisamos continuar nesta doutrina, nós precisamos continuar nesta santidade. Por isso que o apóstolo Paulo, aqui em Coríntios, diz: vós sois a nossa carta escrita, aleluia, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas na tábua de carne do coração. Olha que tremendo o que o apóstolo Paulo está trazendo aqui à igreja de Coríntios. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Amém? Porque quando nós somos a carta de Cristo, quer dizer, o apóstolo está falando, ministrada por nós, escrita, não por tinta, mas pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando o Espírito Santo, quando a ministração ela é dada pelo Espírito Santo, meu irmão, quando a igreja realmente é ministrada pela doutrina de Cristo, meu irmão, nós somos uma só carta. Não tem divergência, meus irmãos. Aleluia. Porque o Espírito, meu irmão, ele escreve na tábua do nosso coração a doutrina do Senhor Jesus. E ele vai lá no 7, 2 Coríntios 3:7. E se este ministério da morte cravada com letras de pedra veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do rosto, a qual era transitória. Amém? Quer dizer, Paulo está falando que a manifestação de glória de Deus era tão poderosa, amém, que refletia exatamente sobre a vida de Moisés, que os homens não poderiam suportar em olhar exatamente aquela glória, que era só transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Olha que tremendo. Nós temos o ministério exatamente do Espírito Santo sobre as nossas vidas. O ministério de muito maior glória, no qual ali Moisés viveu. Nós temos esse ministério. Agora, eu digo, você está crendo? Você está dando crédito que você tem esse poder de Deus dentro de você? Você está crendo? Será que você se deixou escrever na tábua do seu coração pelas mãos cravadas de Cristo, pelo derramamento do sangue, que é esse crer de todo o coração, meus irmãos? Nós precisamos crer de todo o coração no Evangelho, precisamos crer exatamente nos dons que Cristo já nos deu, precisamos crer realmente que precisamos ter essa transformação e vivemos esta glória de Deus. Precisamos viver esta glória de Deus, meus irmãos. Precisamos sair fora desse evangelho só de palavra. Precisamos sair fora desse evangelho só de pedir dinheiro. Precisamos sair fora, meus irmãos, de buscar exatamente só coisas materiais dentro dos templos religiosos. Mas precisamos buscar
buscar a unção do poder de Deus, a unção da glória de Deus dentro das nossas vidas. Deus quer manifestar o poder dele sobre as nossas vidas. Esse ministério é de glória, é de poder, meus irmãos. É um ministério exatamente que está disponível a todo aquele que crê, meus irmãos. Nós vamos buscar o que Paulo está falando ainda no final desta mensagem, dessa carta de 2 Coríntios 3. Glória a Deus. Olha, tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não pudessem olhar firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. O apóstolo Paulo está falando aqui da lei. Amém? E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre os judeus vivendo na lei. Mas quando se converte ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como que pelo Espírito do Senhor. Glória a Deus. Aqui, Paulo está falando que quando um judeu se converte, mas quando se converte, o Senhor, então, tira o véu. Como foi tirado o véu do apóstolo Paulo para que ele enxergasse Cristo como Messias, e esse homem foi escolhido para levar o Evangelho por Jesus. Então nós precisamos entender, meus irmãos, que esse ministério, meus irmãos, no qual muitos ainda não estão entendendo o poder de Deus, como o próprio apóstolo Paulo diz, se o evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandecesse a glória de Deus. Meus irmãos, a própria palavra diz, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória de Deus. O próprio Senhor, meus irmãos, ele tirou de nós esta glória, meus irmãos. O próprio Senhor nos trouxe essa glória para que pudéssemos exatamente viver de glória em glória, de fé em fé. Nós precisamos entender. Éramos cegos, sem entendimento. Mas o Senhor exatamente tirou a cegueira dos nossos olhos para que a gente possa refletir esta glória de Deus. Deus fez em nós a sua glória para que manifestássemos a sua glória. Amém? Mas o Evangelho, como diz aí 2 Coríntios 3, que a glória de Deus se manifesta em nossas vidas de glória em glória. É de glória em glória, meu irmão. É de glória em glória. Aleluia. A glória de Deus precisa estar nas nossas vidas. A glória de Deus precisa estar nas nossas vidas, meus irmãos. A palavra de Deus precisa estar nas nossas vidas. Nós temos este ministério, meus irmãos, nas nossas vidas, no qual nos foi dada para as boas obras. Todo cristão tem que estar envolvido, meus irmãos. Todo cristão tem que estar envolvido. Não fiquem achando é só o pastor lá na igreja, não. É todo o corpo. O corpo tem que estar envolvido. Meus irmãos, todos nós temos que estar envolvidos com a obra de Deus. Ou você acha, o pastor vai lá, ora, o pastor jejua, e eu vou lá, só dou o dízimo e saio aproveitando a vida para cima e para baixo. O pastor lá hoje tem isso, o pastor tem aquilo, hoje lá na igreja tem ensinamento bíblico, no dia da terça tem isso, na quarta tem aquilo, na quinta tem aquilo, eu só vou no domingo, eu vou lá, assisto o culto, vou para minha casa. Meus irmãos, nós temos que estar envolvidos na glória de Deus, meus irmãos. Se está envolvido na glória de Deus, é estar envolvido na obra. Tiago está falando, amém? Não sejam indiferentes, meus irmãos. Nós não podemos ser indiferentes.
nós temos que estar envolvidos. A indiferença, meu irmão, não deixa agir, porque nós temos que se esforçar. Para estar envolvido na obra de Deus, nós precisamos se esforçar, meus irmãos. Nós precisamos ter amor, nós precisamos ser voluntário. O que Deus mais agrada no Senhor é quando nós somos voluntários. Ninguém não nos pede, mas nós comparecemos e dizemos: eis-me aqui, Senhor. O que queres que eu faça? É isso que Deus espera de nós, meu irmão. É isso que Deus espera de você, minha irmã. Nós vemos aquele samaritano que, quando exatamente o sacerdote e o levita, que era obrigação daqueles homens para dotarem de uma misericórdia, passaram de longe, mas ali passou um samaritano que para os judeus era imundo, porque eles não aceitavam o samaritano, mas aquele homem, ele se apresentou ali, uma coisa que poderia até não ser com ele, mas ele se colocou: eis-me aqui. E ele ali curou aquele homem e ainda levou para uma hospedaria. Nós vemos, meus irmãos, será que nós temos essa vocação dentro de nós, essa vocação do amor? Será que nós somos voluntários do amor? Será que nós somos voluntários para as boas obras do qual nós somos chamados? Será que em todo momento eu preciso fazer algo para a obra de Deus? Eu preciso estar envolvido na obra de Deus? Eu preciso estar envolvido com as vidas? Eu preciso estar envolvido com as almas? Ou você é indiferente? Isso aí não é problema meu, isso é problema da igreja, isso é problema do pastor. Eu já vou lá, pago o meu dízimo, eu já pago a minha taxa lá todo mês, não é para me livrar, eu já pago a minha indulgência, que é para minha salvação, e eu vou curtir para outro lado. Meu irmão, é tempo de se envolver, é tempo de estar envolvido. Você precisa estar envolvido, meu irmão, porque o diabo, ele é indiferente. O diabo é totalmente indiferente. Meus irmãos, o diabo quer que você fique indiferente, mas Jesus não. Jesus, ele levantou uma igreja para ela ser unida. Jesus levantou uma igreja para ser um só corpo, um só membro. Jesus levantou a igreja para que cada um auxilie um ao outro, porque nós somos membros um dos outros, meus irmãos. E é isso que nós precisamos entender, para isso que nós precisamos ter discernimento. Meus irmãos, eu tenho falado muito, eu cobro muito isso, porque a gente sai em campo e nós não vemos um corpo, meus irmãos. Nós não vemos um corpo unido, meus irmãos. Só se unem dentro de um prédio. Ali está todo mundo unido dentro de um prédio. Você sai fora do prédio, meus irmãos, há uma grande rivalidade. Nós precisamos mudar. Precisamos ser transformados, meu irmão. Porque se não houver a união do corpo, se não houver esta disposição do corpo de Cristo, meu irmão, é tempo de disposição, é tempo de falarmos um só evangelho, meus irmãos, é tempo exatamente de termos o discernimento na verdadeira palavra de Deus, é tempo de refletir como espelho, amém, nos nossos rostos, a glória de Deus, meus irmãos. As pessoas têm que olhar para nós e ver Deus, ver refletir a glória de Deus. As pessoas têm que olhar para nós e falar: realmente, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Será que as pessoas estão olhando para você? Porque Jesus disse: olha para o samaritano, ele está refletindo a glória de Deus. Olha para o samaritano, ele acudiu necessitado. O samaritano ainda levou ele para a hospedaria e mandou cuidar e deu um dinheiro, se faltasse na volta ele pagaria tudo. O samaritano exatamente, ele interrompeu a sua viagem. O samaritano interrompeu a sua viagem para cuidar pela misericórdia, voluntariamente, para cuidar daquele homem. Mas eu digo, o sacerdote passou de largo. Isso está acontecendo com a igreja, meu irmão. A igreja, os membros estão passando de largo de tudo aquilo realmente que tem que ser vivido como o samaritano viveu. Deus está falando com muita gente, meu irmão. Sai da sua área de conforto. Sai da sua área de conforto, meu irmão. O diabo quer que você realmente fique bem confortável, que passe os seus domingos, seus sábados nos prazeres, que você tenha um conforto do plim-plim, o controle remoto
aí da tua telinha, ou envolvido aí exatamente no meio desta internet, desta parafernália, só escutando. O que eu mais vejo, meu irmão, é crente pegando mensagem do YouTube e mandando pro outro. Isso não é obra, meu irmão. Obra é você arregaçar suas mangas, entrar em ação para as boas obras. Boas obras. É fácil. Eu falo, é fácil ficar copiando. Ninguém cria nada. Ninguém cria nada. Um monte de crente pirata. Um monte de crente, meu irmão, que não cria coisa alguma. Vai lá no YouTube, quer se mostrar espiritual. Pega uma mensagem, vai passando para um monte de gente. Meu irmão, pelo menos se você criasse uma mensagem, se você orasse, se você realmente entrasse na presença de Deus e Deus te revelasse uma mensagem realmente do Espírito Santo, glória a Deus, você estaria alimentando almas. Mas é mais fácil colar. É isso. É isso que nós estamos vivendo. Ninguém quer estudar mais, só quer colar. É tempo de estudar a Bíblia. É tempo de orar. É tempo de buscar. É tempo de ser cheio da glória do Senhor, cheio da unção de Deus, cheio do poder de Deus. Meus irmãos, eu só vejo crente prepotente. Só prepotência, porque eu não vejo acontecer nada. Eu não vejo acontecer nada. Nós não podemos ser prepotentes, nós temos que ser cheio da glória de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da unção do Senhor. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Que a glória de Deus se manifeste, que haja obras na nossa vida, sim, meu irmão, a obra, porque como Tiago diz, aleluia, mostra-me as tuas obras e eu verei a tua fé. Mostra-me as tuas obras, porque é tremendo quando você pega uma mulher de Deus, um homem de Deus, que ele fala, olha, meu irmão, eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou pregando, Deus curou, Deus libertou, as vidas estão sendo salvas, aleluia, glória a Deus. Isso sim é fé, isto é ter obra, meu irmão. Um homem de Deus, uma mulher de Deus tem que estar envolvido, porque você pode falar, olha, nós somos juntos, e lá naquele lugar realmente manifestou a glória e o poder de Deus, e tantas almas ali se renderam ao Senhor, tantas, porque Jesus curou. Ali estava uma pessoa enferma e Jesus curou, e eu digo, Jesus está curando em todo momento. Porque é onde é o poder e a glória de Deus manifesta. Não importa, meu irmão, porque Paulo, até por cartas, meu irmão, edificava todas as igrejas, e é por poder de Deus que manifesta na tua vida. Mas Deus está falando, nós somos a carta escrita, não por tinta, feita por mão de homens, mas pelo poder do Espírito Santo, meu irmão, que cravou nos nossos corações exatamente o seu amor, a sua misericórdia, os seus mandamentos, aleluia, porque através das nossas vidas se manifesta a glória de Deus, e você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, aleluia. O Senhor quer avivar na tua vida essa excelência da glória dele, para que o seu poder se manifeste em todas as fraquezas das almas e das vidas. Deus manifestar esse poder, Deus está manifestando a sua glória, o seu poder. O Senhor nos levanta, o Senhor nos sacode exatamente e nos tira do anonimato, e o Senhor nos tira de trás das bagagens, como fez com Saul, porque era tempo de Saul estar reinando. Mas aonde estava Saul? Saul estava escondido atrás das bagagens. Eu digo, tem muito crente escondido ainda, mas o Senhor diz, é tempo de você manifestar, é tempo de manifestar, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. O Senhor manifesta na tua vida a sua glória e faz refletir exatamente esta unção, para que o Senhor, através da sua vida, meu irmão e minha irmã, venha ministrar a cura, a libertação, a unção do poder de Deus, a unção e a glória dele, em nome de Jesus. Que haja cura agora sobre os enfermos, que haja libertação sobre os cativos deste momento, que o Senhor dê vista aos cegos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor, e a sua glória permanece para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vai lá no mural, dá um glória a Deus. Amém? E fala, Senhor, eis-me aqui. Temos que falar, Senhor,
eis-me aqui. E se dispor, meu irmão, se disponha, porque Deus está atrás de verdadeiros adoradores, homens voluntários, aqueles que ninguém precisa pedir, mas ele se apresenta, porque ele tem fé, ele crê. Amém? Fica na paz, nós vamos ficando por aqui, em nome de Jesus. Amém.